A comunidade científica, ela regula os tipos de perguntas que os cientistas formulam e as respostas que podem ser aceitas. Muita gente não sabe que a ciência funciona assim, mas você não sabia não? O cientista não pode perguntar qualquer coisa não, e nem pode dizer qualquer resposta não, é regulado. É regulado, tem um limite aí, você não fale nisso não, fique quietinho, porque está fora de cogitação. Ai de você, se você quiser questionar essas coisas. Portanto, a ciência não é uma busca aberta pela verdade. Quem diz isso? Dr. Ariel Roth, um dos maiores especialistas em geologia marinha e paleontologia de corais do mundo. Um grande cientista, renomado. Ele é quem diz isso aí. Talvez alguns aqui não tenham ainda ouvido falar nessa palavra, cientificismo ou cientismo, tanto faz. Mas ela é extremamente importante no esclarecimento dessa polêmica. É ciência com quem a gente tem conflito ou é cientificismo? O que é isso? Cientificismo é baseado nos seguintes pontos. A ciência é o único modelo explicativo válido. Está em regressão perante as dificuldades reais da ciência. Então o cientificismo, ele está sofrendo porque a ciência que ele representa está tendo dificuldades crescentes. E eles estão descobrindo que não tem as respostas. Então muitos cientistas não cristãos, não religiosos, estão começando a admitir que a ciência não tem todas as respostas e que muitas das respostas que a ciência tenta dar, na verdade, é arrogância, porque não explica nada como de verdade é. O cientificismo, ele profetiza o triunfo dos métodos positivos, chamados a resolver todos os problemas humanos. Então, tudo na humanidade, a ciência explica e resolve. Pode não resolver agora, mas é uma questão de tempo. Um dia a ciência resolverá tudo. É como se fosse a nova religião. E o cientificismo assumiu uma perspectiva messiânica. A humanidade, a sociedade precisa depender da gente, de nós cientistas. Quando você abre determinadas revistas científicas e lê certos artigos, você sente isso muito forte na argumentação dos autores. Eles falam com uma arrogância muito grande, como se eles só tivessem a resposta e aquilo que eles argumentam, o que eles concordam e aquilo de que eles discordam, aquilo é o certo. A posição deles é inquestionável. Aí no discurso é fácil dizer, não, mas a ciência, ela é flexível, a ciência é sempre a mente aberta, a gente não fecha a cabeça da gente não, sempre a mente aberta para poder verificar, falsear as coisas, né? Falsear os experimentos e descobrir se as coisas são como são mesmo. Então a gente não se fecha. Isso é da boca para fora, na prática é fechado sim. O Deleuze, que é um evolucionista, ele diz o seguinte, estou absolutamente convencido que se alguém é ou não evolucionista, o é não por razões tiradas da história natural, mas em razão de suas opiniões filosóficas. Cabra macho, viu? É evolucionista, mas teve coragem de dizer. Perceberam o que ele está falando aí? Ele está assumindo que os evolucionistas não têm algo concreto do ponto de vista científico para sustentar a teoria. E que a base deles é toda opinião filosófica. Se fosse um cristão dizendo isso, seria de se suspeitar. Mas não, é um evolucionista. Lynn Margulis, professora emérita de Biologia da Universidade de Massachusetts. Olha só o que ela fala. A história acabará por considerar o neodarwinismo como uma pequena seita religiosa do século XX, dentro da fé religiosa geral da biologia anglo-saxônica. Então, uma bióloga está dizendo que a teoria da evolução, ou que o neodarwinismo, é uma seita, funciona como uma seita religiosa. Seus adeptos têm o mesmo comportamento dos fanáticos das seitas mais extravagantes. O Harrison Matthews, também evolucionista, esse cara fez a introdução do livro do Charles Darwin, na edição de 1971. Olha só, ele escreveu a introdução do livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies. Olha a coragem do que esse homem disse. O fato de que a evolução é a espinha dorsal da biologia e que a biologia está, então, na posição particular de uma ciência fundamentada numa teoria não comprovada, é ela, então, uma ciência ou uma fé? Então ele começa admitindo que a biologia está na posição de uma ciência fundamentada numa teoria não comprovada. Ele está dizendo isso. E diante desse fato, ele está perguntando, então, ela é uma ciência ou é uma fé? A evolução. Aí ele continua. Crer na evolução é, então, o paralelo exato do crer numa especial criação. Ou seja, está no mesmo nível da teoria da criação. Ambos são conceitos cujos crentes creem como verdade, mas que nenhum nem outro, até o presente, foi capaz de provar. Então,
Essas conversas são ditas nos bastidores, são ditas no prefácio de um livro, aonde passa despercebido. Porque normalmente quem lê são os próprios colegas. Mas isso jamais é dito num debate, por exemplo, entre criação e evolução. Por quê? Porque faz com que a pessoa perca o debate. Então eles não abrem mão, eles não vão admitir que a evolução não é fundamentada em fatos científicos concretos. Stephen Jay Gould, infelizmente falecido, um dos maiores biólogos que já tivemos nos últimos tempos, evolucionista, mas extremamente honesto e tinha problemas seríssimos com a teoria de Darwin. Olha o que é que ele diz. Ao ler o relato pormenorizado, enganchou mesmo, hein? Dos momentos que precederam a formulação da teoria da seleção natural por Darwin, fui particularmente tocado pela ausência de influências decisivas a partir de seu próprio campo, a biologia. O que é que ele está falando? Quando eu fui estudar a obra de Darwin, eu descobri e percebi, fiquei pasmo de ver que Darwin não fundamentou a sua teoria nos fatos da biologia, como muita gente pensa. Os precursores imediatos foram um cientista social, Comte, um economista, Adam Smith, e um estatístico, Adolf Quetelet. E Gilles Lapouge, um dos grandes geógrafos da humanidade, ele diz o seguinte: Darwin deseja fazer crer que ele é um escravo da ciência. Ele dissimula que, na realidade, partiu de uma ideologia e organizou suas observações no arquivo teórico, ideológico que tinha em mente. Devemos acrescentar o seguinte: como toda grande ofensiva da ciência, a teoria da evolução está duplamente envolvida em ideologia. Por um lado, o próprio Darwin confessa que a sua visão materialista precedeu a coleta dos fatos. Que neutralidade é essa? Ou seja, eu fui coletar os fatos na natureza, mas eu já fui acreditando que Deus não tinha nada a ver com aquilo ali. Então eu não posso enxergar Deus. Se eu já vou investigar acreditando que Deus não fez aquilo, é claro que a minha leitura, a minha interpretação vai ser influenciada. Por outro, porque há 100 anos o darwinismo alimenta outras teorias, outras ideologias que extraem do darwinismo justificativas para a sua filosofia ou metafísica. O evolucionismo, portanto, é um dogma central de uma crença naturalista. E os seus adeptos se comportam como adeptos de uma seita. E como toda seita, o evolucionismo é intolerante. Por que eu estou falando de evolucionismo? Porque nesse debate entre ciência e cosmovisão cristã, o evolucionismo ocupa um lugar muito central. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Richard Dawkins, um biólogo britânico, extremamente radical, que é um dos pais do neoateísmo, um movimento extremista dos neoateísmos. Olha o que ele diz: os negadores da evolução são ignorantes, estúpidos ou insanos. Legal, né? Pois é, eu já pensei exatamente assim. Esse outro é fogo, Daniel Dennett. Os crentes religiosos são como animais selvagens. Precisam ser enjaulados e impedidos de ensinar a seus filhos sobre o que pensam a respeito da evolução. Ele acha que é um mal tão grande que tem que prender os cristãos, tomar a guarda dos filhos deles, para que os filhos possam ser educados sem esse ranço cristão de que ele fala. E a ciência, portanto, é feita de paradigmas. Então, o Todd Scott, biólogo da Universidade do Kansas, disse na revista conceituadíssima Nature: mesmo que todos os dados apontem para um projetista inteligente, tal hipótese é excluída da ciência porque não é naturalista. Então pronto, fechou a questão. Não tem jeito. Você pode morrer de argumentar, mostrar todas as provas, se elas existissem, né? Que sempre vão olhar e dizer: não, não é, não entendo assim. Esbarramos nesse limite. A comunidade científica, ela regula os tipos de perguntas que os cientistas formulam e as respostas que podem ser aceitas. Muita gente não sabe que a ciência funciona assim, mas é. Você não sabia, não? O cientista não pode perguntar qualquer coisa, não. E nem pode dizer qualquer resposta, não. É regulado. É regulado. Olha, tem um limite aí. Você não fale nisso, não. Fique quietinho, porque isso está fora de cogitação. Aí de você, se você quiser questionar essas coisas. Portanto, a ciência não é uma busca aberta pela verdade. Quem diz isso? Dr. Ariel Roth, um dos maiores especialistas em geologia marinha e paleontologia de corais do mundo. Um grande cientista, renomado. Ele é quem diz isso aí. As pessoas diziam que a Terra era plana. Então a Terra era plana. Aí disseram que a Terra era redonda. Então a Terra virou redonda. A Terra é redonda. Então prova. A ciência prova. Ciência. E quem entende a ciência? Olhos na estrada, por favor, sempre. Um monte de gente fala uma coisa, tá? Aí se torna um fato. Aí elas colocam nos livros. E os livros se tornam um fato. Acabou a discussão.
Então, ninguém mais entende. Ninguém mais debate esses assuntos. Porra, por isso temos que queimar os livros, mano. Ele disse a palavra com P. Eu ouvi. Dá pra calar a boca. Foi mal. Ela é criança. Tá bom. Olha só, a minha avó, sabe o que ela dizia? Que todos os problemas do mundo poderiam desaparecer com uma geração. Se toda criança crescesse e esquecesse toda aquela merda que foi ensinada, então aquilo não faria sentido. É que eles repetem tanto que a gente acredita. A gente poderia viver num mundo onde ninguém passa fome. E todo mundo é igual. Sério? Desculpa, gente. Eu achava que ela era louca, sabia? Minha avó. Sério, agora... acho que ela entendeu tudo.